Amada Igreja de Cristo, abra suas Bíblias no livro ou na carta aos Hebreus, no capítulo 6. Carta aos Hebreus, capítulo de número 6. Leiamos a partir do versículo de número 10 até o versículo de número 15. E vejamos o que Deus fala aos nossos corações nesta noite através desta palavra. Capítulo 6 da carta aos Hebreus, versículo 10 ao versículo 15. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que, para com o seu nome, mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando-te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Amém, queridos? Podeis assentar em nome de Jesus. Já ouvimos uma palavra nessa noite que falou sobre a paciência, que falou sobre a determinação em esperar. E foi citado pela irmã o salmo que diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. E na hora que essa palavra foi pronunciada, alegrei o meu coração porque tinha tudo a ver com aquilo que Deus colocou no meu coração, ou pelo menos com o texto que Deus colocou no meu coração para dividir com os meus irmãos nesta noite. E é o que tentaremos fazer neste momento para que se cumpra a palavra profética do homem de Deus que disse que entramos com os nossos pés, mas sairemos carregados pelo Espírito Santo. Através da palavra do Senhor, isto pode acontecer sim em nossas vidas. Meus irmãos, o escritor aos Hebreus, no capítulo 6, ele fala sobre algumas pessoas que se desviaram da fé, algumas pessoas que desistiram da esperança. O escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem foi, ele, nesse capítulo 6, ele começa falando sobre as desistências que acontecem por causa das lutas, dos problemas, das aflições, das tribulações. E quando chega no versículo 9, o escritor aos Hebreus, ele parece que está escrevendo para guerreiros. Parece que o escritor aos Hebreus, ele está tendo como destinatário pessoas imbatíveis, pessoas conquistadoras, pessoas que não desistem. Parece que estes são os destinatários do escritor aos Hebreus, porque no versículo 9, ele fala o que ele espera dessas pessoas para os quais ele está escrevendo. Ele diz: mas de vós, ó amados, esperando coisas melhores. Mas de vós, ó amados,
e esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Então veja que no versículo 9, parece que o escritor aos Hebreus está consciente de que os leitores desta carta, de as pessoas que vão ler esta carta escrita por ele, são pessoas batalhadoras, são pessoas que sofrem, sim, são pessoas que choram, sim, são pessoas que enfrentam dificuldades, enfrentam lutas ao longo da sua vida, mas parece que há na mente do escritor aos Hebreus um pensamento de que os seus destinatários são pessoas que esperam no Senhor, são pessoas que são determinadas a esperar o tempo de Deus, esperar o agir de Deus. São pessoas que não desistem, colocando a perder todo o tempo que gastaram na obra de Deus, todo o tempo que gastaram na presença do Senhor. Porque, infelizmente, queridos, uma das coisas que o inimigo sempre tenta jogar na nossa cara é de que está sendo em vão aquilo que estamos fazendo para Deus. O inimigo tenta jogar isso na minha cara, o inimigo tenta jogar isso na sua cara, e constantemente ele tenta colocar no nosso coração o pensamento de que não vale a pena. E nesse momento em que ele consegue colocar no coração do crente, no coração do servo, da serva, o pensamento de que não está valendo a pena batalhar, não está valendo a pena trabalhar, não está valendo a pena ser fiel a Deus, não está valendo a pena ser dedicado à obra de Deus. No momento em que ele coloca ou tenta colocar esse pensamento em nós, automaticamente, queridos, se nós deixarmos esse pensamento tomar conta do nosso ser, imediatamente nós vamos estar caracterizando Deus como sendo um ser injusto. Vamos estar caracterizando Deus como sendo alguém que apenas se aproveita de nós e depois nos descarta e nos joga fora, como se nós fôssemos um mero bagaço de cana, onde tira-se o caldo saboroso para refrescar num dia de calor, e o bagaço para nada mais serve a não ser para acumular moscas e ser jogado no lixo. Se nós dermos ouvido ao inimigo, que tenta colocar no nosso coração de que não está valendo a pena continuar, não está valendo a pena continuar fazendo a obra de Deus, não está valendo a pena continuar trabalhando para o Senhor, então, se nós admitirmos desta forma, nós também estaremos admitindo, repito, que o nosso Deus é um Deus injusto, é um Deus mero aproveitador, onde aproveitou-se de mim, e enquanto eu tinha disposição, enquanto eu tinha coragem, enquanto eu estava bem, ele se aproveitou de mim para fazer o que ele precisava que fosse feito. Mas agora, ele não tem mais nenhum pacto comigo, ele não tem mais nenhuma promessa na minha vida, ele não tem mais nada a fazer na minha vida, e então simplesmente, injusto do jeito que ele é, eu simplesmente sou colocado de lado. O escritor aos Hebreus, ele continua no versículo 10, dizendo para mim e dizendo para você, não pense desse jeito, porque Deus não é injusto para se esquecer da obra que, por amor, você realizou para Ele. O escritor aos Hebreus nos recomenda, não pense que o Senhor é injusto. O que eu fiz para o Senhor até hoje, eu fiz por amor a Ele. Eu não fiz por pagamento, eu não fiz para fazer A ou B feliz. Você não fez nada para Deus por pagamento, você não fez nada para Deus até hoje para fazer A ou B feliz, para fazer o pastor feliz, ou um amigo ou uma amiga feliz, não. O que eu fiz para Deus, eu fiz porque eu amo ao Senhor, eu fiz por amor. O que você fez para Deus até hoje, você fez porque você ama ao Senhor. Alguém pode dizer amém por isto?
Você tem feito a obra de Deus por amor ou para agradar alguém? Tem feito a obra de Deus porque você ama Deus ou porque você quer ser reconhecido por aquilo que você faz, por aquilo que você realiza? Se é por aquilo que por reconhecimento, então não foi por amor. Se não foi por amor, podemos desistir tranquilamente. Mas se aquilo que eu e você realizamos até ao dia de hoje foi por amor ao nosso Deus, independente de reconhecimento ou não, o escritor aos Hebreus está afirmando nesta noite: Deus não é injusto, Ele não vai esquecer de você e nem do que você fez para Ele. Então, meu irmão, então por isso eu tenho que olhar para o meu passado e dizer: muito obrigado, Senhor, por tudo que eu fiz para o Senhor até o dia de hoje. Então você tem que olhar para o seu passado e dizer: graças te dou, Senhor, por tudo que eu fiz para ti até o dia de hoje. Foi por amor? O Senhor não vai esquecer, haverá recompensa para isto. Aleluia, glória a Deus. E aí o escritor aos Hebreus, a gente tão acostumado em falar em apóstolo Paulo, acaba sendo tentado em falar que é o apóstolo Paulo que escreveu aos Hebreus, mas, como já falei, repito, não temos prova nenhuma concreta de que foi o apóstolo Paulo. Então, no versículo 11, o escritor aos Hebreus, que pode ser Paulo, pode ser Apolo, pode ser até o próprio Lucas, também é cogitado como sendo um dos autores do livro dos Hebreus. No versículo 11, o escritor aos Hebreus, ele diz: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. E aí, ele chama-nos a atenção aqui para duas coisas. Ele diz para que nós tenhamos o mesmo cuidado, ou seja, o que você vinha fazendo até ontem, o escritor aos Hebreus diz que você precisa continuar fazendo hoje. O que você fez até o mês passado, o escritor aos Hebreus está dizendo: se você faz por amor, porque é esse o destinatário da carta aos Hebreus. Se você trabalha por amor, Deus não é injusto para esquecer o que você fez para Ele. Então, se você trabalha por amor, o escritor aos Hebreus está dizendo: então você deve permanecer com o mesmo cuidado, ou seja, com o mesmo zelo, ou seja, com a mesma dedicação. Ele está dizendo que não haja mudança nos meus leitores. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo, que não haja mudança nos meus leitores. Que os meus leitores não façam algo para Deus e depois não façam mais. Que os meus leitores não trabalhem um tempo e depois não trabalhem mais. Que os meus leitores não se entreguem para a obra de Deus e depois não se entreguem mais. Ele diz no versículo 11, mas que cada um de vós mostre o mesmo cuidado, ou seja, sem mudança. O que você fez para Deus, o escritor aos Hebreus está pedindo a você que você continue fazendo para Ele. O que eu fiz para Deus, o escritor aos Hebreus está pedindo nesta noite que eu continue fazendo para Ele. Alguém está disposto a atender o escritor aos Hebreus nessa noite? Ele não está ouvindo o teu amém, mas o Espírito Santo que inspirou ele a escrever isso, está aqui presente para ouvir o nosso amém, para ouvir o nosso assim seja. O escritor aos Hebreus está mortinho da Silva, da Mesquita, seja o que for. Está mortinho, mas o Espírito Santo que inspirou ele a escrever isto, porque o Espírito Santo disse para ele: escreve aí, escritor, escreve aí. Seja Apolo, seja Paulo, seja Lucas, escreve aí. Diz para os leitores desta carta não mudarem, mas permanecerem fazendo a obra de Deus por amor. O Espírito Santo foi que mandou escrever isto. Dizemos sim ou não para o Espírito Santo? Sim ou não para o Espírito Santo? Dizemos sim para o Espírito Santo. É isso que ele espera ouvir de nós hoje. Ele espera nos ouvir hoje dizendo sim, Espírito Santo.
continuaremos fazendo a tua obra do jeito que fizemos até hoje. Continuaremos trabalhando para ti do mesmo modo como fizemos até hoje. Continuaremos empenhados na tua obra do mesmo jeito que nós ficamos até hoje. Nós seremos, Espírito Santo, aquilo que tu nos orienta no versículo de número 9 e no versículo 8. Nós seremos coisas melhores. Nós faremos coisas melhores. Amém? Com o Espírito Santo você pode ser coisa melhor. Sem o Espírito Santo, você e eu podemos ser coisa pior. Ele espera que nós sejamos coisas melhores. Sim ou não para o Espírito Santo? Melhor ou pior? É claro que a escolha é nossa. A vontade é dele, mas a escolha é nossa. E aí ele diz o seguinte: para que você seja melhor e para que você tenha o mesmo cuidado até aonde, meus irmãos? Até, e a Bíblia está fechada já, até o fim. Versículo de número 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao... E aí eu pergunto, e onde é o fim? Ou onde fica o fim? Porque o escritor aos Hebreus está dizendo que a gente tem que continuar o mesmo até o fim. E aí eu pergunto, e onde fica o fim? Para saber se a gente pode parar ou não. E onde fica o fim? Ou o fim é infinito? Como é, querido? Tem que continuar? Mas o fim é o final de alguma coisa. Bom, o escritor aos Hebreus, ele disse para a gente isso, que você permaneça até o fim. Então vamos entender esse fim de duas formas. Eu conversava, acho que foi na segunda-feira, se não me falha a memória, não, foi ontem. Eu conversava com um amigo e eu até falei sobre isto, e agora, quando peguei esse texto para trazer essa palavra, eu lembrei exatamente daquilo que eu falei ontem para um amigo. O escritor aos Hebreus disse para que você continue até o fim. E aí, tem gente que fala assim, para mim acabou. Então chegou o fim para essa pessoa? Porque o escritor aos Hebreus disse, vá até o fim. E a pessoa diz, para mim acabou. Então será que o fim chegou para essa pessoa? Se o fim chegou para essa pessoa, então eu posso hoje afirmar para a igreja, para mim, irmãos, acabou. Você poderia afirmar da mesma forma, para mim acabou. Outros já estão afirmando, para mim acabou. Bom, será que o meu acabou refere-se à vontade do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo disse, vá até o fim. E quando o Espírito Santo diz, vá até o fim, eu entendo claramente que já que esse texto foi escrito sim por um homem natural, mas inspirado pelo Espírito Santo, então eu entendo que o fim proposto aqui não é o fim do homem natural, ou o fim proposto pelo homem natural. Mas eu entendo aqui que o fim é o fim proposto pelo Espírito de Deus. O homem natural estabelece limites. O homem natural tem um limite imaginário. Qual é o limite imaginário do homem natural? É o limite que ele mesmo estabelece como sendo o fim das suas forças. Enquanto ele julga que tem força, ele vai. Então, para alguns, o fim pode ter sido o mês passado, para outros, o fim pode ter sido essa semana, para outros, o fim pode ser semana que vem, pode ser no mês que vem. Porque é o fim imaginário, é o fim determinado pelo homem natural, que se baseia na sua capacidade, que se baseia na sua vontade, que se baseia naquilo que ele determina.
eu determino até o dia 31 de dezembro. Então eu determinei, como homem natural, que o meu fim será dia 31 de dezembro. Ali eu digo, acabou. Outro determina, o meu fim será até o dia fulano. Então eu determinei que o meu fim será naquele dia. Quando o escritor aos Hebreus diz que você persevere, que você continue até o fim, ele não está se referindo ao fim imaginário. Porque o fim imaginário simplesmente me diz que eu não posso mais. O fim imaginário simplesmente me diz que eu não tenho mais condições. O fim imaginário simplesmente me diz que eu não tenho mais capacidade. O fim imaginário simplesmente me diz que o meu limite acabou. Esse é o fim imaginário do homem natural. Mas quem está falando para nós na Bíblia Sagrada não é o homem natural, é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, quando ele fala de fim, ele está se referindo à capacidade dele operando dentro de mim e dentro de você. Ou seja, no meu homem natural, a minha força já acabou. No meu homem natural, o meu limite já chegou ao fim. E eu decreto, acabou. Mas o Espírito Santo habitando dentro de mim, ele diz, acabou para você. Eu dentro de você ainda posso te levar muito mais longe do que você está imaginando. Eu ainda posso realizar muito através de você do que você está imaginando. Então, irmãos, as desistências nem sempre são pela vontade do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é ilimitado. O Espírito Santo, ele é infinito. O Espírito Santo, a força dele é imensurável. E o apóstolo Paulo, quando ele disse na palavra que ele escreveu, tudo posso, ele estava se referindo ao homem natural que tem limite, que tem fim, que estabelece um padrão limitrófico para seguir até ali, mas ele continua dizendo, tudo posso. E na hora que ele diz, tudo posso, ele aí sai do homem natural para o homem espiritual, que faz sobre a ação do Espírito de Deus na vida dele, e então ele completa, tudo posso naquele que me fortalece. Então se alguém perguntasse ao apóstolo Paulo, chegou ao fim, Paulo? Ele diria, não, porque eu estou na força do Espírito Santo. Não porque eu estou na vontade do Espírito Santo. Não porque a vida que agora vivo eu, não mais vivo, a vida que agora vivo eu na carne, não mais vivo eu, mas o que, meus irmãos, quem lembra disto? A vida que agora vivo eu na carne, não mais vivo eu, mas... E Cristo tem limite? E por que nós colocamos limite? Cristo para? E por que nós paramos? Cristo desiste? E por que nós desistimos? Cristo volta atrás naquilo que promete? E por que nós voltamos atrás naquilo que nós prometemos? Cristo vive em mim, Cristo vive em você, ou não vive? Se vive, nós trabalhamos com a força dele e não com a nossa força. Se vive, nós trabalhamos com o limite dele e não com o nosso limite. Se vive, nós trabalhamos com o fim que ele determinou e não com o fim que nós estamos imaginando. Amém ou não amém? Se tem uma coisa que eu não desisto é de pregar a Bíblia. Enquanto vida eu tiver e enquanto fôlego de vida eu tiver, se é uma coisa que eu não desisto é de pregar a Bíblia Sagrada. É de abrir Bíblia. E em cima de um púlpito fazer como alguém que vai, como a mulher samaritana. Jesus, como é que nós vamos pegar água se o poço é fundo? Ela não sabia como pegar água, mas Jesus sabia. E enquanto Jesus habitar na minha vida, eu quero abrir a Bíblia Sagrada como um poço profundo e quero extrair água para mitigar a minha sede espiritual e para mitigar a sede espiritual daqueles que me ouvem e querem ser alimentados pela palavra de Deus. Não desisto disto. Não desisto disto.
Porque a minha desistência tem a ver com os limites que eu estabeleci para mim, e não com os limites do Cristo que habita na minha vida. Eu posso muito mais. Você pode muito mais. Eu cheguei até aqui, não é porque eu tenho força, é porque Jesus, que tem força, habita dentro de mim. Você chegou aqui até aqui, não é porque você é bonitinho, não é porque você tem força. Você chegou até aqui porque o Espírito Santo que habita dentro de você lhe capacitou de uma forma poderosa para você chegar até o dia de hoje, glorificando e exaltando o nome dele, independente de luta, independente de problema, independente de aflição, independente de tribulação, de tristeza, de lágrima, de angústia. Foi o Espírito Santo que te trouxe até o dia de hoje. Então, se você crê nisso, levante a tua mão e dá um brado de vitória, dá um glória a Deus, dá um aleluia nesta noite e exalta o nome do Senhor, porque você está aqui pela força do Espírito e não pela tua força e não pela tua capacidade. Portanto, se você chegou até aqui, você pode ir mais longe. Diga, eu posso ir mais longe. Diga, eu posso ir mais longe. Diga, eu posso ir mais longe. Se nós não tomarmos esta decisão, se nós não absorvermos a palavra de Deus em nossas vidas, de tal modo que nós tomemos conscientemente esta decisão de avançar pela força do Espírito Santo que habita dentro de nós e que é o Senhor da igreja, que é o pastor da igreja, que é o dono da igreja, que é o dono da minha vida, eu corro o risco de me tornar negligente. No versículo 12, o escritor aos Hebreus disse: para que vós não façais negligentes. E o negligente é mostrado por Jesus Cristo lá na parábola dos 10 talentos. Quando Jesus Cristo, na parábola dos 10 talentos, ele disse: a um foi dado 2 talentos, a um foi dado 1 talento, a outro foi dado 2 talentos, a outro foi dado 5 talentos. E o Senhor foi para longe. E quando ele retornou, ele foi prestar conta, ou tomar conta com os seus servos. E o que tinha ganho 5 talentos, apresentou-se diante dele e disse: Senhor, eis aqui, 5 talentos eu granjeei, e ganhei mais 5, toma 10. Bom servo. O que ganhou 2 talentos, disse Jesus: eis aqui, Senhor, eu granjeei mais 2 talentos, toma 4. E ele disse: bom servo. E o que ganhou 1 talento somente, estabeleceu os limites para si, estabeleceu a sua força até onde poderia ir. Ele esqueceu que ele estava ali sob a autoridade do seu Senhor. Ele esqueceu que ele estava ali para realizar a obra do seu Senhor e não a sua obra. Ele esqueceu que ele estava ali para fazer a vontade do seu Senhor e não a sua vontade. E porque ele esqueceu da força do Senhor, da vontade do Senhor, e trabalhou com a sua própria vontade, trabalhou com a sua própria força, e estabeleceu os limites, que onde ele poderia ir. Então ele disse: o meu Senhor é bravo, o meu Senhor é rude, então eu não vou fazer nada com este talento. Ou seja, ele estabeleceu limites. O homem natural estabeleceu limites até onde poderia ir. O homem natural determinou o que poderia ou não poderia fazer. E ele disse: vou pegar esse talento e vou enterrá-lo na terra. E quando o meu Senhor chegar, eu devolvo a ele o talento. E quando o Senhor pediu conta, e que ele disse: ó Senhor, eu sei que tu és um homem rude. Eu sei que tu és um homem que colhe onde tu não planta. Eu sei que tu és um homem duro. E por te conhecer, eu estabeleci os meus limites. Eu determinei o que eu faria ou deixaria de fazer. Tu me mandou granjear, mas eu determinei que não granjearia.
Tu me estabeleceu limites para que eu multiplicasse o teu talento, mas eu determinei que não multiplicaria o talento. Eu desisti, eu parei, peguei o talento, enterrei e fiquei te esperando. E o Senhor Jesus diz que aquele homem olha para o seu servo, para os outros 2 que ganharam 5 talentos e multiplicaram por 2, para o que ganhou 2 talentos e multiplicou por 2, o Senhor disse: bom servo. Mas para aquele que determinou o seu próprio limite, para aquele que determinou aquilo que faria ou deixaria de fazer, o Senhor Jesus disse que aquele Senhor olhou para ele e disse: mau e negligente servo. Eu posso determinar se o meu Deus vai olhar para mim hoje e vai me chamar de bom servo ou se vai me chamar de mau servo, porque negligenciar a obra de Deus é ser chamado de mau servo por Deus. Determinar aquilo que fará ou deixará de fazer é se tornar mau servo diante de Deus. E o Senhor nesta noite está nos recomendando através do escritor aos Hebreus para que vós não façais como os negligentes, ou seja, não seja um mau servo. Nesta noite, em nome de Jesus, eu determino, eu decreto que o meu Cristo nunca vai me chamar de mau servo, porque eu não vou trabalhar com os meus limites, eu vou trabalhar com o limite dele. Eu não vou trabalhar com a minha vontade, mas vou trabalhar com a vontade dele. Mais alguém quer ser chamado de mau servo? Ou mais alguém quer ser chamado de bom servo? Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor está olhando para mim e para você hoje, neste momento. Os limites são dele ou são nossos? A vontade na nossa vida, é dele ou é nossa? As decisões na nossa vida estão sendo dele ou estão sendo nossa? Isso determinará se ele nos chamará de bom ou nos chamará de mal. De que tu vai me chamar hoje, Senhor? Você poderia perguntar isso para Deus agora? De que tu vai me chamar hoje, Senhor? Isso é Bíblia. Eu não tenho outra coisa para dar para a igreja a não ser Bíblia. É só o que eu sei dar para a igreja. É Bíblia. É palavra de Deus. É a única coisa que eu sei dar. A única coisa que eu sei é deixar que o Espírito de Deus flua através da minha vida e através da sua palavra. E traga uma palavra de exortação, sim, mas também uma palavra de edificação, mas também uma palavra de encorajamento, mas também uma palavra de vitória para a sua vida. De que o Senhor vai te chamar hoje? De bom ou de mau servo? Todos eram servos, mas 2 eram bons e 1 era mau. 2 eram bons e 1 era mau. 2 fizeram a vontade de Deus, do Senhor. 2 trabalharam no limite do Senhor. 2 trabalharam no tempo do Senhor. E aquele que decidiu trabalhar na sua vontade, no seu desejo, no seu limite, o Senhor lhe chamou de mau servo. Vamos deixar o Espírito Santo que habita dentro de nós, habita dentro de mim. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Sou, segundo a Bíblia Sagrada diz, templo do Espírito Santo de Deus. Aqui dentro deste corpo, desse invólucro, que um dia vai descer à sepultura e será corroído pelos bichos na face da terra. Hoje, dentro deste ser, habita um ser sobrenatural chamado Espírito Santo. E eu quero viver na vontade dele, eu quero viver no limite dele, eu quero viver para ele. Aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Alguém vem comigo nessa decisão?
Alguém vem comigo nessa decisão? Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. É o Espírito de Deus que habita dentro de você. Então, meu irmão, minha irmã, levante a sua cabeça, estufe o peito, aleluia, e caminhe como um vencedor, caminhe como um conquistador. Vá no limite de Deus, vá na vontade de Deus, vá no tempo de Deus, porque Ele é que é o Senhor da minha e da tua vida. Diz o escritor aos Hebreus, para que você não seja negligente, mas que você seja imitador dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Aleluia. Receber promessa é uma coisa, herdar a promessa é outra. Receber promessa depende de Deus, herdar promessa depende de você. Diga isso nessa noite. Receber promessa depende de Deus, herdar promessa depende de mim. Diga isso se você quiser aprender nessa noite. Receber promessa depende de Deus, herdar promessa depende de mim. Não, pastor, sendo que o Senhor é, nenhuma promessa de Deus vai se cumprir na minha vida. Que balela, que mentira, que mentira. As promessas de Deus não vão acontecer na vida do irmão por causa do pastor. Não vai acontecer na vida da irmã por causa daquela outra irmã. Não vai acontecer na vida da moça por causa daquela outra moça. Não vai acontecer na vida do rapaz por causa daquele outro rapaz. Que ilusão! Que ilusão! A única pessoa que é capaz de impedir a concretização das bênçãos e das promessas de Deus na minha vida sou eu mesmo. A única pessoa que é capaz de impedir que as promessas de Deus se cumpram na sua vida é você mesmo. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 19. Jeremias, o profeta, escrevendo, ele disse: de que se queixa o homem vivente? Ah, queixe-se de quem está à sua direita, porque é ele que está atrapalhando a sua vida. Queixe-se de quem está à sua esquerda, porque é ele que está atrapalhando a sua vida. Queixe-se da sua mulher, porque ela está atrapalhando a sua vida. Queixe-se do seu marido, porque é ele que está atrapalhando a sua vida. Queixe-se do pastor, porque é ele que está atrapalhando a sua vida. O escritor Jeremias disse: de que se queixa o homem vivente? Ele faz uma interrogação. E ele responde dizendo: queixe-se dos seus próprios pecados. São os meus pecados que impedem o cumprimento da promessa de Deus na minha vida. Você, nem a igreja toda junta, é capaz de impedir as promessas de Deus se concretizarem na minha vida. Eu não tenho a menor capacidade de impedir que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Não, nenhum de nós temos esta capacidade. O escritor, o salmista disse: 1000 cairão ao teu lado, 10.000, aonde, irmãos? À tua direita. E tu vai ser um pobre coitadinho derrotado na face da terra. É isso que o escritor aos Hebreus, o salmista diz, né, irmãos? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu vai ser um eterno coitadinho. Foi isso que ele disse? Mas é tão legal, né, que Bíblia é boa para a gente pregar para os outros e exigir dos outros, né? Mas interessante é que os textos bíblicos não servem para a nossa vida. Só serve para a gente ensinar os outros, só serve para a gente exigir dos outros, mas não servem para a nossa vida. 1000 cairão ao teu lado. É o presbítero, é o diácono, é a diaconisa, pode ser o irmão, pode ser a irmã, pode ser o rapaz, pode ser a moça, pode ser o bebum, pode ser o homossexual, pode ser o demônio, pode ser o tranca-rua, pode ser quem for. 1000 cairão ao teu lado. É pouco? Se prepara, vem mais. 10.000 à tua direita.
Mas a palavra de Deus foi: tu que vive da minha promessa, tu que vive pelo meu Espírito na tua vida, tu que não é um negligente, tu que não é um mau servo, tu que faz a minha obra por amor, tu que faz a minha obra por dedicação, a minha promessa para a tua vida é: 1000 cairão ao teu lado, não importa quem são, o que fazem, o que dizem e o que estão realizando. 10.000 cairão à tua direita, não importa quem são, quem faz, o que fazem e o que estão realizando. A minha promessa para a tua vida é: tu não será atingido. Então é viver dando glória a Deus e aleluia, e parar de ser tadinho. Então a promessa da Bíblia não é para o irmão A, não é para o irmão B, não é para o irmão C. Então a promessa da Bíblia é só para aquela irmã e para aquele irmão que vem aqui na frente contar a bênção. A promessa de Deus é para mim e é para você. Diga para quem está do seu lado aí: a promessa de Deus é para mim e é para você. Aleluia! A promessa de Deus é para mim e para você. Então quer saber de uma coisa? Eu não sou tadinho, porcaria nenhuma. Eu sou mais do que vencedor. Não sou pobrezinho, miserável, porcaria nenhuma. Eu sou mais do que vencedor, porque as promessas de Deus estão na minha vida. Está na tua vida também? Está na tua vida também? Está na tua vida também? Então sorria, glorifica e exalta o nome do Senhor. Você não é um tadinho, você não é um miserável, e ninguém tem que ter pena de você, coisíssima nenhuma. O diabo é que tem que tomar cuidado com você, porque você tem Deus na sua vida, você tem poder de Deus na tua vida, você é o templo do Espírito Santo e vive debaixo das promessas de Deus. Aleluia! Agora pegou no tranco, agora deu vontade de até 10 horas da noite, mas vou encerrar. Sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Encerro aqui. Sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam a promessa. Abre teus olhos e olha para frente. Tem um monte de perdedores e um monte de vencedores. Você escolhe quem você quer imitar. Deus te abençoe em nome de Jesus.